Hora de falar sobre o São Paulo para registrar que o torcedor tricolor não tem um dia de paz. Na Turquia, nessa sexta-feira, o jornal Sabah informou que o Beşiktaş cogita fazer uma proposta para a contratação de Ferreira, o atacante que é titular absoluto e uma das grandes esperanças do tricolor para a reta final de temporada no Brasileiro e também na Libertadores da América. 35 jogos, 7 gols e 2 assistências. Ferreira vive seu melhor momento com a camisa do São Paulo desde que foi contratado junto ao Grêmio. Importante lembrar que na Turquia, a afirmação de que ele foi sugerido, oferecido. Representantes do Ferreira negam essa sugestão e o São Paulo assegura que ainda não foi procurado. Outro tema importante, a janela de inscrições na Turquia se encerra nas próximas horas. Então, a menos que o Beşiktaş avance de forma muito rápida nessa negociação, a tendência é que o Ferreira permaneça no tricolor. Beşiktaş, que também andou procurando outras opções para essa função de atacante, chegou a pensar no Timo Werner, que pertence ao Leipzig, jogador bastante conhecido, e também no Coelho, jogador do Atlético Mineiro. O Galo já recusou a primeira proposta pelo argentino. Só para arrematar, em relação ao São Paulo, acho que o torcedor tricolor pode começar a respirar aliviado, especialmente depois dessa negociação com o Beşiktaş, se essa negociação de fato se frustrar. É que todas as outras janelas que mais ameaçavam já fecharam. A janela na Arábia Saudita se encerrou na quarta-feira, nessa quinta-feira foi a vez da Rússia, que acabou levando jogadores importantes do São Paulo. Nessa sexta-feira se encerram também as janelas na Grécia e no México. E enfim, o torcedor do São Paulo vai poder respirar um pouco mais aliviado. Já contei para vocês que reforços não serão contratados e é com esse time que o São Paulo disputará a fase de quartas de final da Libertadores. Mailton, lateral direito, Rafael Tolói, zagueiro, e Rigoni, atacante, serão as 3 novidades na lista de inscritos das quartas de final da Liberta. E você, qual o seu grau de confiança no São Paulo para Libertadores e Brasileiro? Use espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar sobre assunto sério. O volante Luan, do São Paulo, fez um depoimento muito forte à revista The Players Tribune, que costuma ouvir jogadores em relatos grandes e importantes. O Luan vem convivendo com uma série de dificuldades para jogar no seu time do coração, o São Paulo. Primeiro ele teve uma lesão, depois foi emprestado para o Vitória, volta sem ser utilizado, chegou a ficar afastado, e ele descreve alguns desses momentos nessa entrevista. Vou abrir aspas para o Luan. E eu ligava para o Carlos Belmonte, diretor de futebol, e pedia para pelo menos fazer a pré-temporada. Esperava o Zubeldia nos corredores e implorava uma oportunidade de treinar com o time. Passava muito tempo sozinho, no meu quarto em casa, fazendo lista de jogadores que sofreram lesões graves, mas deram a volta por cima, como o Zico, Ronaldo, Beckham, Ibrahimovic e Neymar. E eu tinha me recuperado e podia jogar em alto nível. Só que o medo de ser emprestado ou vendido e nunca mais jogar pelo São Paulo acabava comigo. Teve um dia da semana em que eu estava assistindo a um jogo nosso pelo Paulista na televisão e surtei. Uma angústia insuportável. Então, assim que a partida acabou, comecei a ligar e mandar mensagem para os meus companheiros que tinham acabado de jogar. Não lembro exatamente o que falei ou escrevi, mas deve ter sido algo preocupante, porque os caras foram lá em casa naquela mesma noite. O Luciano, o Jandrei, o Alan Franco e o Alisson. E sabe o que eu fiz? Não os recebi. Me tranquei no porão e não saí para falar com eles. Lá de dentro, soluçando de tanto chorar, eu pedia para eles serem campeões. Senti uma vergonha enorme. Não por aquela cena deprimente, mas por não jogar, não desfrutar do dia a dia com meus companheiros, não poder ajudá-los em campo e não saber como me livrar daquela impressão de que o mundo inteiro estava contra mim. E aí o Luan completa dizendo: foi quando decidi procurar ajuda e comecei a fazer terapia. Sozinho, dificilmente eu sairia do meu porão e tem sido bom para mim. O que você pensa sobre esse depoimento? Use o espaço para comentário. Eu acho a reflexão importante porque a gente tende a achar que jogador de futebol ganha salários altos, é reconhecido, tem fama, enfim, que não tem problemas. E ao que parece, cada dia mais são outros exemplos que pintam das dificuldades mesmo para caras bem-sucedidos como eles. Bora falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de mais 2 saídas bem baratas de atletas formados em Cotia. São Paulo tem se especializado em vender mal seus jogadores, certo? Recentemente, ao longo da temporada, William Gomes,
Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ângelo e Henrique foram negociados. A soma de todas essas transferências garantiu ao São Paulo 220 milhões de reais. Parece bastante, mas o Palmeiras com apenas um zagueiro, o Vitor Reis, conseguiu mais do que isso, 232 milhões de reais. Mas não é sobre eles que eu quero falar nesse vídeo. Preciso citar para vocês sobre o caso de dois atletas que são titulares absolutos do time sub-17, mas que seguem com o contrato de formação. Não assinaram, por opção de São Paulo, ainda o primeiro contrato profissional. Isso faz com que eles continuem ganhando apenas uma ajuda de custo de R$ 1.500. Eu me refiro ao meio atacante Nicolas e ao zagueiro Thiago. Eles são, repito, titulares absolutos do sub-17. Os gols do Nicolas nessa temporada são verdadeiras pinturas. Ele marca um gol contra o Botafogo em que ele dribla meio time adversário. Tem gols bonitos também contra Vasco, Internacional e um time chamado Meia-Noite. Esse atleta, que havia chegado 2 anos atrás do Atlético Goianiense, nem sequer foi chamado pelo São Paulo para assinar o primeiro contrato profissional. E o que chama atenção é que alguns outros jogadores com menos destaque no sub-17 já foram convidados a fazer o mesmo. A situação do Thiago é parecida, atleta que é titular absoluto do time sub-17, mas que segue sem a assinatura do primeiro contrato profissional. E sem esse primeiro contrato profissional, o São Paulo passa a ter pouco lastro, pouca segurança em relação à permanência dos jogadores. Vou procurar o pessoal do São Paulo para entender o motivo que levou o Tricolor a não oferecer o contrato desses dois jogadores. Lupa enorme em relação ao departamento de futebol do São Paulo, especialmente na base, por conta da série de jogadores que têm sido revelados e vendidos por cifras muito baixas. Só para completar mais uma do São Paulo, o Tricolor fechou para o departamento de futebol profissional a contratação de um analista de desempenho do Grêmio, Gustavo Somavila, que trabalhava há 9 temporadas no Tricolor gaúcho. Quero te contar agora que o São Paulo já escolheu seus 3 atletas que serão inscritos na fase de quartas de final da Libertadores. São Paulo começa a enfrentar a partir da semana que vem a LDU, partida de ida na altitude de Quito, a volta no Morumbis. Há a possibilidade, a permissão da Conmebol para a inscrição de 3 novos atletas. Você troca jogadores. E os 3 jogadores escolhidos pelo São Paulo para entrarem nessa nova lista já foram definidos. São eles o lateral direito Mailton, o zagueiro Rafael Tolói e o atacante Rigoni, todos contratados recentemente. Existia a intenção da contratação de um centroavante, já contei para vocês no vídeo da manhã dessa quarta-feira que Aboubakar está descartado. O atacante camaronês até reduziu sua pedida para R$ 900 mil por mês. O valor continua sendo considerado muito alto pelos dirigentes do São Paulo, especialmente porque esses 900 mil são livres de impostos. E sem contratar um centroavante, o São Paulo vai optar pelo registro desses 3 atletas, ganha mais um lateral direito, ganha uma ótima opção para zagueiro e ganha um atacante que tem o aval e a recomendação do treinador. Só para completar, registrar também que André Silva e Rian Francisco só voltam a jogar em 2026, centroavantes que são baixa. O Caleri, no melhor dos cenários, vai estar à disposição a partir do mês de novembro ou dezembro. São Paulo que perdeu também recentemente Matheus Alves, Lucas Ferreira e Henrique Carmo, vendidos para clubes do exterior. Quero falar agora sobre o São Paulo. O Tricolor estendeu o contrato de Rian Francisco. Centroavante, que acabou se contundindo, lesão séria no joelho, tinha praticamente tudo encaminhado para a extensão do acordo com direito ao aumento salarial. São Paulo deixou só esse tempo passar para que as primeiras semanas de recuperação em relação à contusão fossem estabelecidas e manteve exatamente as mesmas condições acertadas lá no mês de julho. Dessa maneira, dá para dizer que o Rian Francisco, que tinha contrato até 30 de novembro de 2028, teve seu vínculo estendido até dezembro de 2029. Jogador que se contundiu num treino no centro de treinamento em 15 de julho. Ele passou no dia 30 do mesmo mês por uma cirurgia para correção do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, além de uma leve lesão no menisco. A expectativa de volta é para o início do ano de 2026. Só para completar, registrar que André Silva também não joga mais nesse ano e o Caleri, no melhor dos cenários, pode ficar à disposição entre os meses de novembro e dezembro. A saideira sobre o São Paulo. Rigoni foi apresentado nessa quinta-feira e vestirá a camisa 77. Bora direto para o giro de notícias com boa notícia no São Paulo. Arboleda e Marcos Antônio treinaram normalmente nessa quarta-feira, se mostrando completamente recuperados das lesões e ficarão à disposição para a partida do final de semana e, mais do que isso, para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América contra a LDU na próxima semana. Já o Oscar segue sob supervisão
do pessoal da fisioterapia, não dá para cravar o retorno do meio atacante para um jogo tão próximo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.